Galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do capítulo 4, Linguagem e Pensamento. A aula será os tipos de linguagem. Na aula de hoje apresentaremos o que é a linguagem, os tipos de socialização e os tipos de linguagem. Primeiramente, o que é a linguagem na visão da filosofia? Bom, a linguagem, segundo alguns estudiosos, é uma função inata que permite ao indivíduo simbolizar o seu pensamento e decodificar o pensamento do outro. Através dela, facilita-se a troca de experiência e conhecimentos, interferindo na percepção da realidade. Como assim, Ícaro? Função inata? O que seria essa função inata? Isso quer dizer que nós já nascemos com ela, com a predisposição para a linguagem. Mesmo que nós não saibamos ainda ler e escrever, a gente já tem uma linguagem. Um exemplo claro é o bebê, o recém-nascido. A criança, você percebe que ela não sabe ler nem escrever, mas ela tem uma comunicação, no qual seria o choro. A origem da linguagem é resultado de um processo de socialização do ser humano, que é estimulado pelo meio em que se vive, no qual ocorre a adequação dele e a transformação, proporcionando associações às diferentes áreas sensitivas, perceptivas e motoras. Bom, como acontece esse processo de socialização, Ícaro? E o que é esse processo de socialização? O processo de socialização é a relação do indivíduo com o outro, é através do outro, é através de outra pessoa, de uma segunda pessoa, que o indivíduo consegue se comunicar. Tomando o exemplo ainda do bebê, o bebê, para a mãe entender o que o bebê está sentindo, é necessário que ela compreenda o quê? O choro. A única comunicação do bebê é o choro. Para muitas pessoas, o choro não pode significar muita coisa, mas para a mãe do bebê que está ligada a ele, tem uma relação íntima com aquele bebê, ela consegue, através do choro, perceber se ele está com fome, se ele está irritado, se ele está sujo, se ele está incomodado. Isso é mais ou menos a socialização. Segundo a sociologia, existe dois tipos de socialização, a primária e a secundária. A primária está relacionada intimamente com a nossa infância. É nessa fase aqui que temos as chamadas descobertas, é nessa fase aqui que a gente começa a aprender a ver o mundo, estamos descobrindo o mundo e a família tem uma base fundamental nesse momento. É tanto que nessa época aqui aprendemos as manias e aprendemos também a ideia do preconceito. Por que, Ícaro? Porque a gente acaba seguindo, imitando os nossos pais. Por exemplo, se você é muito ligado ao seu pai, quando criança, algumas coisas você passa a adequar, a gostar também. Algumas manias do seu pai você pode pegar. O mesmo ocorre com a sua mãe. Se você é ligado intimamente com a sua mãe, algumas coisas você adquire dela, né? Que tornam que as pessoas chegam a dizer, nossa, fulano é parecido com o pai, fulano é parecido com a mãe. Isso é uma característica da socialização primária, que está relacionado com a nossa infância. A segunda socialização, a secundária, ela já está relacionada com o nosso lado externo, ou seja, com a nossa forma de ver o mundo a partir de quê? Da escola, dos amigos. É nessa fase aqui que a gente aprende a questão da amizade. Criamos vínculos, participamos de tribos, né? A tribo da galerinha, o grupinho. E você pode perceber que as pessoas procuram se encaixar, se adequar. Eu preciso me situar, né? É um exemplo aqui que nessa fase aqui, na fase secundária, você acaba tendo uma certa já discriminação com a socialização primária. Por quê? Na socialização primária você já considera seus pais antiquados, de uma vibe antiga, diferente, meio caretas, então já não compreende o mundo que vocês vivem. É uma característica da socialização secundária. O mais curioso agora dos tipos de linguagem é que a mais comum de se falar é a verbal, que é a linguagem da fala, da conversa. No entanto, ela não é a nossa única forma de se comunicar. Além dela, a gente temos a escrita, que é relacionada com o quê? É relacionada com a forma de livros. Por exemplo, muitos de vocês já leram livros. E esses livros nem sempre são com figuras, e mesmo assim vocês que são amantes de romance, amantes de aventuras, de ficção, vocês imaginaram. É uma característica da linguagem.
Você já percebeu que toda vez que alguém conta um fato para você, você imagina? Por que isso acontece, Ícaro? Porque a linguagem, nós seres humanos, aí que característica que diferencia nós dos demais animais, nós seres humanos somos a única criatura, o único animal, o único ser que pensa enquanto fala. Por isso que imaginamos as situações quando são contadas para nós, mesmo que nós não esteja participando, mesmo que nós nem saibamos quem são as pessoas, mas nós conseguimos imaginar enquanto fala. É uma característica do ser humano. Até agora não foi comprovado que estudos que animais pensam enquanto falam, né? Isso faz de nós seres humanos animais racionais. Penso, logo existo. É uma frase famosa do filósofo René Descartes. Bom, além da linguagem escrita, a gente também tem a linguagem visual. A linguagem visual, representada através de desenhos, das cores, ela procura estimular, como o nome já diz, a visão. Mas uma curiosidade a respeito aqui, das cores. Alguns estudiosos perceberam que as cores, elas não estimulam somente a nossa visão, mas elas estimulam também o nosso, um outro sentido nosso, o paladar. Como assim, Ícaro? Bom, estudiosos qualificaram as cores em neutras, frias e quente. As cores neutras são branco e preto. As cores frias são azul, verde, lilás, marrom. E as cores quentes são amarelo, vermelho e laranja. Só uma curiosidade, você já percebeu que grandes marcas de empresas de ramo alimentício, fast food, como Habib's, McDonald's, ela tem em comum uma cor, ou cores comum, geralmente são o quê? Vermelho, amarelo e parte também laranja. Por quê? Bom, segundo estudiosos, eles acreditam que essas cores, as cores quentes, elas estimulam o apetite, né? Elas despertam no indivíduo a fome, a vontade de comer. E nada melhor do que trazer um marketingzinho, trazer mais gente para degustar, para consumir seus produtos, do que colocar cores que possam despertar o apetite. Isso é só para quesito de curiosidade, tá bom? Além da linguagem escrita e da linguagem visual, a gente também tem a linguagem de sinais. O exemplo bem claro é as libras, né? A linguagem dos surdos e mudos. Mas uma curiosidade, não é necessariamente você precisa saber libras, né, para saber que você se comunica com as mãos. Nós nos comunicamos com as mãos o tempo todo, sem necessariamente sabermos o alfabeto. Como, por exemplo, quando a gente quer falar que algo não está legal, você coloca como positivo ou negativo. Quando você dá um não, quando você mostra que está solícito, quando você mostra que você não está disponível, você muitas vezes usa a mão para isso, os dedos, não é? Muito bem. Além da linguagem de sinais, a gente também tem a linguagem corporal, uma outra característica. Como assim, Ícaro? Como funciona? Bom, a linguagem corporal, segundo Barbara Pease, no livro chamado A Linguagem do Corpo, ela diz que 93% de nós, seres humanos, usamos o corpo para se comunicar. E os outros 7% é relacionado com a visão, certo? O que isso quer dizer? O corpo da gente fala, não necessariamente os lábios e as mãos, mas o nosso corpo, de um modo geral, se comunica. Segundo ela, algumas posturas, algumas maneiras, algumas manias que nós adquirimos inconscientemente revelam algo sobre um determinado assunto. Por exemplo, ela diz que ao cruzar os braços, quando você está conversando com alguém, né, e essa pessoa talvez está interessada em você, mas você não está interessado nela, automaticamente, talvez você sem perceber, você cruza os braços. Cruzar os braços seria uma característica de que você não quer assunto nenhum, não está afim. Quando você, ao conversar com alguém, segundo Bárbara, ela diz que quando você, ao conversar, você coloca as mãos juntas, né, e assim bem encolhidas, do meio tímido, revela que você está interessado, porém de uma maneira tímida. E ao conversar com alguém com os braços relaxados, suspenso, você considera aquela pessoa somente como amiga. E se você, quando levanta os ombros, né, mostra a questão do ombro, o trapézio, levantar o trapézio, isso mostra que você
não está afim de conversa. Na verdade, você quer é briga, é uma característica de defesa. Olha aí, bem interessante, né? Saber disso. Eu não sabia. Confesso a vocês que eu não sabia muito. Bom, isso por hoje foi a nossa aula, certo? Na próxima aula daremos continuidade sobre a questão da linguagem e estudaremos os signos. Mas lembrando, os signos não tem a ver aqui com horóscopo, não tem nada a ver com Áries, Touro, Gêmeos, esses signos. São outra característica que vocês vão saber. E falaremos também das funções da linguagem. Algo que você já deve ter visto em português, falaremos aqui também, ok? Bons estudos, galerinha, e até mais!